Obrigado, Padre Célio. Chegue também a gratidão a toda a comunidade pelo convite. Eu vi que esta novena, ela é totalmente dirigida por bispos. Eu estou fora de lugar, né? Porque eu não sou bispo. Mal sou um padre pequenininho que tem que vir aqui na frente para ver se vocês conseguem enxergar o padre. Mas estou aqui com muita alegria diante desta comunidade maravilhosa, que também tem sede da palavra de Deus. Eu preparei, é bom, né, ter uma colinha para não falar besteira. Eu preparei 3 pensamentos bonitos. O primeiro é em relação ao próprio texto do Evangelho, para a gente poder entender um pouquinho a ordem cronológica das coisas. Quando Jesus diz esta frase bonita, é bom para vós que eu parta. Mas como? Jesus dizendo para cada um de nós que é bom que ele vá embora? Mas a gente precisa entender esta frase. Jesus diz justamente isso, porque ele garante para cada um de nós que ele, saindo do nosso meio, se afastando de nós, ele volta para junto de Deus Pai. Ele e o Pai enviarão para cada um de nós o Espírito Santo. Então a certeza de que Jesus continua conosco é através do seu Espírito. O Espírito que nos torna santos. Assumirmos em nossos corações a mesma atitude, o mesmo comportamento, a realização dos mesmos atos que Jesus realizou. Porque temos em nós mesmos o seu Espírito. Então é importante que ele vá. Ele vai para junto de Deus Pai. Ele volta para o Pai, mas não nos deixa sozinhos. Ele envia sobre cada um de nós a força do seu Espírito. E é o Espírito de Deus que nos move. É o Espírito de Deus que nos transforma. É o Espírito de Deus que nos leva a realizarmos, a colocarmos em prática aquilo que nos faz bem e que faz bem para as pessoas. Não é bonito isso? Então a gente precisa entender. Não dá para ficar triste. Jesus volta para junto do Pai, mas Ele permanece conosco. Acreditem nisso. Ele permanece conosco através do seu Espírito. Tá bom? O primeiro pensamento. O segundo pensamento, a primeira leitura. Que página bonita dos Atos dos Apóstolos. Falando de Paulo e Silas. Paulo e Silas assumiram o compromisso bonito do pós-ressurreição, que é o compromisso que todos nós temos que assumir. Qual é o compromisso? O compromisso do testemunho e da alegria. Então Paulo e Silas vão de cidade em cidade, falando, pregando o Evangelho, falando que Jesus esteve no nosso meio, morreu e ressuscitou. E dão testemunho alegre disso. E eles movimentam multidões. Aí os encarregados da cidade, os chefes do templo daquela época, prendem Paulo e Silas, rasgam as vestes deles e mandam para que eles sejam amarrados lá no fundo da prisão. Deixa eles apodrecerem lá. Vamos entender uma coisa bonita. Gente, preste atenção. Nós não conseguiremos jamais prender o Espírito Santo. Tá bom? Paulo e Silas falavam pela força do Espírito de Jesus agindo no coração deles. Então eles estavam dando testemunho disso. Por mais que a gente queira prender na prisão, botar dentro de uma panela, trancar dentro do quarto, seja onde a gente queira, o Espírito nós não vamos conseguir. O Espírito não se prende, ele age. E ele age para o bem de toda a comunidade, para o bem de todos nós. E aí o que acontece? Surge um terremoto, Paulo e Silas são libertos das correntes, o carcereiro fica preocupado, quer se matar, porque imagina, vou ter que prestar contas amanhã, todos os presos fugiram,
E Paulo diz: não faça mal nenhum. E vejam a segunda atitude bonita. Paulo e Silas anunciam o evangelho para o carcereiro e para toda a sua família. E todo mundo recebe o batismo. Todo mundo transforma a própria vida. Irmãos e irmãs, o Espírito não se prende. Não podemos de forma alguma trancafiar o Espírito, porque o Espírito age para o bem das pessoas. A palavra de Deus nós não podemos prendê-la de forma alguma, porque a palavra ela vem e ela tem uma missão de mudar a nossa vida, de transformar a nossa história, a nossa existência, as nossas atitudes. Também não é bonito isto? Então compreendermos de que Jesus volta para o Pai e Ele manda para cada um de nós o Espírito Santo, o seu Espírito, para que nós conduzamos a nossa vida guiada pelo Espírito. E o texto da primeira leitura mostra justamente esse Espírito agindo no coração de Paulo e Silas e eles realizando as maravilhas de Deus para o bem de tantas e tantas pessoas. Não podemos voltar para casa com medo. O Espírito de Deus está em cada um de nós. Ele age para que a nossa vida se transforme, para que a nossa vida seja melhor. Tá bom? Não pode falar muito, senão pode ficar muito demorado, né? Terceiro pensamento bonito. Nós estamos celebrando o segundo dia da novena. Está muito bonita essa ornamentação, viu? Parabéns para quem preparou. Ficou maravilhosa. Nossa Senhora merece mesmo. Nós hoje devemos refletir um pouquinho sobre Maria, mãe da Sagrada Família. Maria, mãe da Sagrada Família que está aqui reunida, todas essas famílias que trazem dentro do próprio coração uma profunda confiança em Nossa Senhora. E eu quero dizer para vocês, em poucas palavras, o que aconteceu comigo. Eu saí de casa, tinha 12 anos, 12. Santa Catarina, vim para Pindamonhangaba. Cheguei em Pindamonhangaba, eu estava cheirando leite ainda, né? Leite da mamãe. Quando a primeira semana lá de convivência, chegou um belo dia que me bateu uma saudade da mãe, eu comecei a chorar. Aí veio o padre diretor, padre Júlio Comba, de batina bege, ele olhou assim, me trouxe para o lado dele, encostou a minha cabecinha perto dele assim, e falou assim: o que você tem? E aí eu falei assim: eu estou com gripe. Estava com gripe coisa nenhuma, né? Estava querendo enganar o padre, mas ele percebeu. Aí ele afagou um pouco o meu rosto e disse: não fique triste não. Eu sei que você está com saudade da mamãe, mas aqui tem uma mãe que vai cuidar de você da mesma forma como a tua mãe cuida. Você não está vendo a tua mãe aqui. Também você não vai ver esta mãe aqui. Mas você vai sentir que ela vai estar contigo sempre. Gente, que coisa maravilhosa. Uma criancinha de 12 anos, eu guardei isso no meu coração. E hoje, com 63 anos, eu digo para todo mundo: realmente, Nossa Senhora sempre foi a minha mãe, que me acompanhou, que me assistiu, que me protegeu, que me livrou de tantos e tantas arapucas e armadilhas que a vida apresenta. Quando a gente olha para Nossa Senhora e a gente volta o coração da gente para ela e diz: você é minha mãe, tome conta de mim, você terá a certeza na sua vida de que ela sempre se fará presente, como auxiliadora, como mãe, como protetora, como aquela que te liberta e te livra de tantas e tantas dificuldades e problemas que a vida apresenta. Dá para dizer que ela não é mãe da nossa família, da nossa vida, desta nossa comunidade? Não dá para dizer que não. A gente tem que dizer sim. A auxiliadora, nos ensinava Dom Bosco, é aquela que nos acompanha como mãe, como mestra,
que nos protege, que nos conserva debaixo do seu manto. E aí a gente sente na vida do dia a dia o que é a proteção da mãe. E eu dizia para a criançada, quando eu estava dando um boa tarde, falei, como é que eu posso explicar isso para vocês? Não tem. Precisa a atitude de você abrir o seu coração e dizer, Nossa Senhora, eu te quero como minha mãe, cuida de mim. Basta isso. E ela fará o trabalho dela com muita competência e com muita alegria. Porque é o amor de mãe que quer os seus filhos sempre junto dela. É ela quem cuida. É ela quem nos protege. É ela quem nos ampara. Então, não dá para fugir desta realidade de que para todos nós que acreditamos em Jesus Cristo, para todos nós que somos católicos, apostólicos, romanos, nós temos uma realidade bonita. Nós temos uma mãe. Não somos órfãos de mãe. Temos uma mãe que caminha conosco e que nos aponta sempre o caminho do seu amado Filho. Faça você também a experiência. Mantenha o seu coração sempre aberto e confiante na presença e na proteção da Virgem Maria. E você verá quantas coisas bonitas, quantas maravilhas Deus prepara para cada um de nós através da sua querida mãe e mãe nossa também. Tá bom? Deus nos abençoe e Deus nos fortaleça para que esses dias de preparação para a grande festa da Auxiliadora possa trazer ao nosso coração muita alegria, muita paz e muita serenidade. Amém.